Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Quero agradecer novamente a presença na nossa Quarta da Prosa, hoje falando de um assunto muito interessante e que vai ser pauta e tema das eleições, que é as fake news, né? E o impacto que elas vão ter nessas eleições. E agradecer muito ao Júnior por ter se disponibilizado a estar participando e trazendo para nós essa palestra, essas informações importantes e que com certeza nesse dia de frio, como a gente pode ver a Dani coberta até de touca, tá lá, ó, que eu pude ver, nesse dia de frio vai ser um dia para a gente poder estar aprendendo um pouco mais sobre isso. Não se alongando, não sei se a Dani quer falar alguma coisa, Jô? Não? Então já vou. Só desculpe o atraso, gente, que com essa chuva aí, né, a luz aqui em casa estava caindo e agora que firmou aqui, agora que eu consegui conectar para poder estar conversando com vocês aqui. Então, Júnior, vai contigo aí, pode começar, rapaz. Tá bom, obrigado, Alisson, obrigado. Queria agradecer primeiro o convite, eu acho muito importante esses debates que a gente vem fazendo nesse pré-momento eleitoral que a gente está passando, em um momento digital muito avançado, né? Então, eu vim participando de algumas lives sobre isso, ganhou um corpo, algumas emissoras de TV, daí eu conversei com o Alisson, ele fez o convite, eu fiquei muito feliz, porque esse é um momento em que o digital ele tomou conta total de tudo, né? A gente vive um momento em que ele está presente em tudo, e nessa época de pandemia, então as pessoas em isolamento em casa, elas estão ligadas a um celular, elas estão ligadas a algum veículo que vai ligar em uma rede social e que vai trazer uma informação através do WhatsApp. Então você imagina que a fake news ela tem causado já há muito tempo um desgaste, ela tem causado há muito tempo desastre na vida das pessoas. A fake news é algo terrível que tem que ser combatido. O nome já traduz fake news, ou seja, notícia falsa. Isso é uma desgraça, é um vírus pior do que o Covid, que vem destruindo a vida de pessoas, de empresas, que vem lesando pessoas com golpes financeiros, que vem estragando tanta coisa, e às vezes a imprensa acaba também caindo nisso e noticiando algo que não é verdadeiro, e com isso a nossa startup ela trouxe uma solução que a gente consegue identificar isso e combater. A gente apresentou esse projeto para os veículos, a gente apresentou no TJ, na Assembleia Legislativa, no Tribunal Regional Eleitoral, como uma ferramenta de combate a isso. Então, nesse período eleitoral, a gente tem que saber como se portar. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado aí, daí tá dando retorno. É o Alisson. E, beleza. Obrigado. Dá um retorno muito alto. Então, a gente tem que saber como se comportar em relação a isso. Então, é um tema, assim, maravilhoso em relação a combater. Infelizmente, é algo que há muito tempo vem sendo espalhado e vem lesando muitas pessoas. O primeiro caso que o Brasil teve, que ficou mundialmente conhecido, foi em Guarujá, onde uma senhora fizeram um retrato falado dizendo que aquela senhora fazia magia negra com crianças e a população encontrou ela na rua e lincharam ela até a morte, e depois descobriram que era uma senhora evangélica casada que trabalhava e que não fazia magia negra, mas nada reestabelece a vida que foi tirada daquela mulher de novo através de uma mentira. Então a gente vê que a fake news ela existe há muitos anos, tanto que hoje a lei no Brasil que cobra fake news é o artigo 40, é uma lei de 1941, artigo 41 do Decreto de Lei 3.688, que essa lei ela diz o seguinte: provocar, alarmar ou anunciar desastre ou perigo inexistente ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico e tumulto, ele leva de 6 meses a 2 anos de prisão, e tem várias que já foram apresentadas no Congresso e no Senado. Hoje o Senado aprovou uma que vai ser caminhada para os deputados votarem, que combate diretamente a criação de perfis falsos nas redes sociais e o uso de robôs, Mas essa lei vem desde 1941, onde criar notícias falsas tem que ser cobrado, então a gente tem que ter um cunho de denunciar isso sim. A startup hoje trouxe uma solução em que a gente consegue identificar com inteligência artificial grupos do WhatsApp onde isso está sendo falado, e a gente consegue postar o antídoto e identificar o IP e o celular. Ninguém mais está escondido, gente. O cara pode pôr no CPF de outra pessoa dentro de um chip de um celular, ativar esse celular em outra rede para espalhar uma notícia falsa. Hoje, com a tecnologia que a gente tem, a gente consegue
ligar a câmera do celular e ver quem está fazendo aquilo. Então, por um lado, a tecnologia ela vem para somar no combate a isso mesmo. E vocês, como bem ou mal figuras públicas ligadas a um partido, de alguma maneira, seja como candidato, como presidente de uma região de partido, ou como um assessor que tem esse cunho social, a gente tem que propagar isso como bandeira mesmo, defender isso mesmo, a canalice de que isso não seja espalhado. As pessoas recebem e elas passam adiante sem verificar fonte, sem ver se aquele site que propagou aquilo é um site confiável, às vezes sem conhecer o número que enviou para eles aquela mensagem. Então, diariamente a gente vem sendo abastecido com conteúdo que não é verdade e que isso prejudica a vida das pessoas. Agora, nesse momento de Covid, eu já recebi o WhatsApp com a cura do Covid. Nem os cientistas descobriram ainda a vacina, mas já tem gente mandando WhatsApp com remédios à venda por R$29 na internet, que você toma e fica imune ao Covid. E alguém vai cair nisso. É um golpe, isso é uma farsa, isso tem que ser denunciado, isso tem que ser derrubado, isso tem que ser alertado às pessoas que não têm tanto conhecimento a respeito de que não é verdade. Sem falar tantos outros golpes que diariamente a gente vem cruzando no nosso caminho e combatendo com as autoridades. Hoje a gente já faz um trabalho com o sistema de inteligência das autoridades mesmo para identificar grupos de vandalismo, para identificar grupos criminosos e para identificar também fraudes. A última agora, a empresa de cartão de crédito ligava para a pessoa dizendo que o cartão foi clonado e um motoboy ia na casa da pessoa buscar o cartão de crédito com a senha. E as pessoas passavam a senha para um estranho achando que era empresa de cartão de crédito. Elas caíram nisso, ou seja, os golpes eles estão cada vez mais tecnológicos. E as mentiras também. O que uma pessoa é capaz de fazer para denigrir uma eleição, para mudar o rumo de uma cidade, em troca de dinheiro, eles criam coisas absurdas, e muitas vezes quem vai receber, que a gente chama de classe gente, que é aquela pessoa que ela não tem tanto conhecimento, ela acaba acreditando e mandando aquilo para frente, sabe? Recebe um WhatsApp e fala que é absurdo, e transmite aquilo. A gente passou por isso agora. Antes de ontem, um veículo de imprensa noticiou que o governador decretaria lockdown no estado todo. Essa notícia teve tanto compartilhamento e foi enviada em todos os grupos que o povo entrou em desespero antes do decreto do governador, antes da reunião da tomada de decisão. E todo mundo começou a falar, vai fechar tudo, ordem de recolher, lockdown, o povo ficou desesperado a ponto dele ter que emitir uma nota oficial antes da reunião, dizendo, eu não vou decretar isso, vai ter decreto de combate, mas não é isso. Porque um veículo de imprensa postou e a população divulgou aquilo com uma rapidez, é tudo muito rápido que se divulga a questão da fake news e a gente tem que tomar muito esse cuidado. Cuidado de primeiro, somos cidadãos de bem, a gente não pode levar adiante uma notícia falsa. Segundo, isso vai denegrir a imagem de alguém. Terceiro, eu vou responder criminalmente junto com aquela pessoa que criou isso e que espalhou isso, e eu posso não responder naquele exato momento. No período eleitoral eu tive com o pessoal do TRE, vai ser cobrado isso rapidamente, as prisões e apreensões vão ser tudo muito rápido para tentar segurar um pouco dessa máfia da fake news, que isso virou uma máfia, onde a gente tem robôs falando sobre isso à torta e à direita, e infelizmente mesmo, a gente está vivendo esse período em que as notícias estão muito rápidas e elas estão chegando na mão de pessoas que não têm tanto conhecimento, aí elas acabam acreditando e aí tomam um rumo eleitoral diferente, são lesadas financeiramente. Então a gente tem que, primeiro passo, a gente tem que tomar esse cuidado e nos colocar como consumidor. Hoje, na minha empresa, eu consigo disparar 10 mil WhatsApp por minuto. 10 mil WhatsApp por minuto. Se o conteúdo desse WhatsApp for uma mentira, 10 mil pessoas vão receber em 1 minuto aquele conteúdo. O que a gente preza aqui como bandeira, como FAQ, as pessoas têm que entender que elas não têm que passar adiante uma notícia antes delas verificarem se aquilo é verdade. Eu tenho como verificar se o site é um site verdadeiro, se a pessoa que me enviou é uma pessoa que eu tenho na minha lista. Eu vou receber um WhatsApp de um número que eu nunca vi antes, e aí esse WhatsApp está denegrindo a imagem de alguém, mesmo assim eu vou levar adiante essa imagem. Como eu posso me posicionar como cidadão em primeiro lugar, como pai? Pô, eu sou pai,
Eu tenho meus filhos, eu tenho minha mãe, que é uma senhora de idade que está com o celular na mão e que não pode simplesmente receber uma mensagem, ser lesada por aquilo. Então eu tenho que me colocar na frente disso, defendendo que, em primeiro lugar, eu tenho que verificar se aquilo é verdade e parar de acreditar que nem eu. As pessoas que nos seguem, a gente tem que levar essa mensagem. Gente, não acredita em tudo que chega no teu celular, porque existe um comitê do mal intencionado do outro lado, que está disposto a denigrir qualquer imagem política a qualquer custo. E hoje a gente vai cobrar isso, mas se a gente levantar essa bandeira como partido, como cidadão, como candidato, no qual eu não aceito a mentira, seja ela uma notícia ou seja qualquer outra coisa, eu consigo, como pessoa, começar a combater esse mal. É muito difícil você lutar contra robôs que estão espalhados no Twitter. Eu me deparo aqui contra grupos com números fakes, com redes mudando. A tecnologia está muito avançada, mas a tecnologia não foi criada para isso. Ela não foi criada para denigrir a imagem das pessoas. Ela foi criada para isso aqui. Ó. Nós estamos numa reunião boa com mais de 50 pessoas, cada um numa cidade. Eu aqui em Curitiba, morrendo de frio, vocês ali com frio também. A gente falando do Atlético, do Coxa e debatendo algo muito importante, que é o combate à fake news, levantar isso como bandeira, sem sair de casa, no momento em que a gente tem que estar dentro de casa. Só que, infelizmente, nesse exato momento, centenas de dezenas de notícias estão rodando, chegando no teu WhatsApp, no meu WhatsApp, e a gente tem que se portar assim, peraí, como que eu vou lidar com isso? Isso é lei, gente, isso é crime, sabe? É artigo penal, a gente responde criminalmente, pode pegar 6 meses a 2 anos de cadeia quando você... E aí eu volto, o Sete é um jornalista, talvez a gente tenha outros jornalistas aí, e a gente fala sobre aquela notícia na qual eu processo jornalista por calúnia e difamação de antigamente que tinha. Então eu posso responder isso também, mas hoje em dia eu posso responder por espalhar isso. Eu posso responder por ser a pessoa, eu posso ser cúmplice disso, de compartilhar algo que vai denegrir a imagem de uma pessoa que nem está sabendo por que estão denegrindo a imagem dela. Hoje a gente combate isso com alguns clientes e eu sou procurado às vezes 2 horas da manhã com um cliente chorando e falando, Júnior, tem um vídeo meu rolando e eu sequer sei o que está acontecendo e aonde isso está, minha família, eu estou tirando meus filhos de dentro de casa com medo de atentado aos meus filhos sem eu ter feito nada, porque um concorrente político maligno, sem vergonha, criou algo para tentar denegrir a minha imagem. Politicamente, o que podemos fazer por isso se não combater isso? Se não dizer, peraí, eu levanto uma bandeira que, independente de partido político, ou se eu gosto ou não de um candidato, eu tenho que me portar como cidadão, em primeiro lugar. Eu dei uma entrevista agora com um jornalista chamado Ricardo Vilcher, que ele apresentava o Paraná Acontece na Record, ele não está mais lá, está com o canal no YouTube, até está no YouTube essa entrevista, que é fake news nas eleições municipais, foi muito boa, e ele falava sobre isso, existe a diferença da fake news e a diferença da notícia verdadeira, na qual o jornalista quis dar um cunho diferente e induzir algo, que foi o caso dele, ele foi demitido da RIC, e aí saiu uma notícia em um portal falando, o jornalista que falou palavrão é demitido. Mas ele falou palavrão sem querer no ar há 1 ano e meio atrás. E ele foi demitido agora, mas aí os caras pegaram 1 ano e meio atrás, aproveitaram a demissão dele, fizeram uma nota verdadeira, que ele é um jornalista que falou o palavrão no ar. Só que ele não foi demitido por falar o palavrão. Mas como a população não costuma ler o contexto, só ler o título e ver a imagem, todo mundo falou, ele foi demitido porque falou o palavrão, mas foi demitido agora, 1 ano depois de ter falado. Às vezes isso suja até o currículo dele, né? Esse é o cara do palavrão. Não, aconteceu ali, quantos de nós, na hora do momento de estresse, num serviço, a gente não acaba soltando um palavrão. Então, ele me perguntou sobre isso. Ele falou, mas a gente não pode impor que a notícia não tem que ser dada. Ela tem que ser dada, tem que ser noticiada. Aí eu falei para ele, porque eu venho de redação, sabe? Eu comecei minha carreira trabalhando com um jornalista que se chamava Mussa José de Assis. Quando eu tinha 16 anos de idade. Quem é do jornalismo aí deve conhecer o Mussa. Quando eu tinha 16 anos de idade. Então, eu trabalhei numa redação, o Sete até deu um sinal lá, com o Silvio Oricoli, Mussa José de Assis, esses caras, eu vi eles editando o jornal para imprimir o jornal, eu ia buscar o jornal na gráfica para entregar em cada gabinete de bicicleta, com 16 anos de idade. E eu vi eles fazendo jornalismo. Eu vi o Mussa falando para os editores, para os jornalistas, vocês não podem impor o que vocês pensam, vocês têm que noticiar o fato.
Eu cresci vendo aquilo. Daí, quando o Ricardo Wilson me perguntou, tá, mas a gente não pode entrar com uma imposição que o jornalista não deve escrever, eu falei, Ricardo, o nome disso é caráter. Eu não quero entrar num avião em que vai tocar uma música e falar assim, senhores passageiros, esse avião é pilotado por alguns pilotos que são bons e alguns que não são. Então, boa sorte. Não todos têm que ser bom. A polícia militar, todos os policiais têm que ser bom. O bombeiro, todos os bombeiros têm que ser bom. Nós, como cidadãos, a gente tem que ser bom. Então, se o caráter do cara é ruim, independente de onde ele estiver, ele vai dar uma maneira de distorcer algo para levar aquilo para o negativismo. Só que pode ter inteligência artificial que for no mundo. Eu, como ser humano, quando eu for abordado com aquilo, como que eu vou lidar com uma notícia daquela? Eu vou... Só me dá um minutinho que eu vou pedir para o Alisson, que trabalha comigo aqui, trazer o carregador do notebook, porque eu não liguei, ele já ouviu, acho que ele está até na sala, ele está vendo. Eu, como ser humano, como que eu lido quando eu sou... Na eleição presidencial, a gente estava desenvolvendo aí da área tecnológica na startup. Eu chego na casa da família da minha esposa, que ela tem lá a mãe dela, a avó dela e a bisavó dela viva, né? Então, as mulheres da família dela, eu acho que elas não morrem mesmo. Ela tem todas as mulheres lá vivas. Eu cheguei na metade, era a eleição Bolsonaro e Haddad. Eu lembro delas com o celular na mão, vendo uma foto da Manuela Dávila com uma camiseta escrito assim, Jesus é travesti. Essa foto viralizou nas redes sociais e era uma montagem, né? Aquela foto, na verdade, original, era uma camiseta do Pink Floyd, onde os caras tiraram o Pink Floyd e escreveram essa frase para denigrar a imagem dela. E eu lembro de mostrar para elas a foto original, e elas são umas senhorinhas mesmo, sabe? Aí eu falei, olha, a foto original é uma camiseta do Pink Floyd. E aí elas olharam para a foto original, olharam para aquela foto do Jesus é um travesti e falaram bem assim, mas se alguém fez isso é porque ela tem alguma culpa no cartório. E daí começaram a mandar foto para frente, ou seja, alguém conseguiu fazer com que algumas senhoras, sem muito conhecimento, mudassem o pensamento delas a respeito de uma deputada que disputava o cargo de vice-presidente do Brasil, independente de partido. Ela não estava com uma camiseta escrito Jesus é travesti, ela estava com uma camiseta do Pink Floyd, que é uma baita de uma banda que eu gosto pra caramba. Então, alguma pessoa maldosa conseguiu fazer isso nacionalmente. E elas entenderam que aquilo era verdade. Então, olha o perigo que uma fake news causa. Eu sou diariamente atacado com fake news, mas diariamente atacado com fake news, porque eu atendo mais de 100 prefeituras no país. Eu tenho 120 clientes públicos, entre governadores, Nordeste, aqui no estado do Paraná, presidente da Assembleia Legislativa, enfim, a vereadores. E aí, diariamente, eu escuto coisas do tipo que são mentiras. E aí, como você combate uma mentira dessa? Eu até queria colocar à disposição do PROS para ser o primeiro partido para usar essa ferramenta que o TRE vai usar no período eleitoral que a gente está desenvolvendo, que essa ferramenta ela identifica grupos do WhatsApp, essas notícias falsas das pessoas, e a gente pode entrar com antídoto. Eu nem coloco, eu disponibilizo ela para o Alisson usar aí no próximo, para todos vocês, para que a gente possa, pelo menos, combater essa tirania, essa vagabundagem que vai ser cruel nessa eleição. A gente vai viver um período eleitoral em que, para votar, a gente está no meio de uma pandemia, então as pessoas vão para uma fila, ficar a cada 2 metros uma da outra, talvez por uma luva, ou vão higienizar cada vez que uma pessoa votar. Então você imagina que a votação desse ano vai ser dolorosa, e muitas pessoas vão preferir pagar R$2 de multa do que se arriscar para ir para uma aglomeração para votar. Então é um cenário político que qualquer coisa pode acontecer, qualquer coisa. Não existe mais a questão do aquele candidato tem dinheiro, ele vai ganhar a eleição. Não temos santinho na rua, não temos bandeira balançando, não temos reuniões presenciais. Então, aquele que souber usar da ferramenta tecnológica, que é essa, para conversar com o povo, ele vai estar em atividade, em campanha, qualquer coisa acontece. Os votos serão por paixão desse ano, que é aquele apaixonado pelo candidato. Os votos serão por aqueles que querem mudar e fazer história mesmo, e por fãs, porque a grande massa da população, talvez, eu li um estudo que esse vai ser o ano que mais pessoas não vão votar por essa questão do Covid, que a onda aqui no sul, em Curitiba, começou agora, né?
Até agora era o estado que menos tinha caso, daí de repente está 90% das UTIs cheias, de repente eu escuto que Ponta Grossa vai começar a atender Curitiba, e a população também recebe essa informação. E aí a população vai agir diferente em relação a essa eleição. Não sei se temos candidatos ou algum vereador ou algum político aqui já eleito, a gente tem que usar isso ao nosso favor em comunicação. Porém, no período eleitoral vai ser uma chuva tão grande de abastecimento de informação na cabeça das pessoas, nas redes sociais, que vai ser uma guerra digital. E aí, em uma guerra, quem tem arma se dá bem, quem não tem vai ser surrado, infelizmente. O Facebook, ele trouxe uma política agora, eu fiquei sabendo na semana passada, que eu fui comunicado por eles, que os anúncios eleitorais, aquele anúncio onde aparece anúncio político, ele vai ter que ser autorizado pelo usuário. Então, olha só, se eu não autorizar aparecer anúncio político, eu não vou receber anúncio político. Então, por mais que o candidato coloque dinheiro no Facebook, ele só vai aparecer para quem autorizou. Então, a gente vai ter uma grande queda de investimento até não, porque muita gente vai investir, mas uma grande queda de resultado político no Facebook com propagandas oficiais. E aí a gente vem com as malditas fake news e robôs, e às vezes não é nem robô, às vezes é um ser humano do outro lado, maldoso, que recebe algo e por ele não gostar da pessoa que está falando, ele vai lá e compartilha aquilo, ele vai lá e fala aquilo. Eu enfrentei coisas, eu atendo muito no Nordeste. A gente teve casos lá, aqueles casos que tiraram foto de caixões com tijolos, e aquilo virou também no Brasil inteiro falando sobre aquilo, e aí a gente está no meio de uma pandemia mundial, e aí existem pessoas dizendo, não existe, daí tem um vídeo do que existe. Quantos de vocês receberam nesse mês um WhatsApp sobre o Covid, que se o hospital colocar que a pessoa morreu de Covid, ele ganha 18 mil reais do governo federal? Gente, a gente tem que parar de ser bobo, nós não somos mais crianças, pessoas estão morrendo, sendo lesadas. A gente tem que levantar uma bandeira assim nas escolas, para os nossos filhos, para os nossos velhinhos mais idosos, em que, pera lá, quem te mandou esse conteúdo? Eu recebi de um número que eu não tenho. Então, já é o primeiro passo para você saber que se a pessoa não te conhece, ela conseguiu seu número com alguém ou de uma maneira que não é legal no Brasil, segundo a Lei de Proteção de Dados. Tá, vamos lá para o segundo. O que é o conteúdo? Ali diz para eu clicar no link. Gente, século que a gente tá, clicar no link, vocês podem ser hackeados. Então não vamos clicar em link de quem a gente não conhece, eu clico em link de quem eu tenho na minha agenda, o link de uma live, o link do Alisson que manda, a Dariane 7 manda uma matéria, pô, que legal. Agora, se eu não tenho a pessoa, eu não vou clicar. Beleza, cliquei, abri um site. Esse é um site de notícias. Qual site de notícias? Eu nunca ouvi falar nele. Aí ele tem lá em cima no endereço, um endereço gigantesco, ponto isso, ponto aquilo. Ele não existe dentro dele uma aba de contato. Isso é perigoso, eu não sei onde ele está, se ele é do Sul, se ele é do Nordeste. Ele não existe dentro dele um jornalista responsável. Antigamente você pegava os jornais, abria e lia o editor-chefe. Aquilo já falava muito sobre o produto. Ou o Sete, que é de televisão, sabe, quando acabava o programa, subia lá, direção-geral César Sete. E aí todo mundo sabia que existia uma responsabilidade por trás daquilo. Aí você entra num blog que qualquer um pode criar e tem uma notícia lá dizendo que o fulano de tal está sendo investigado pela Polícia Federal por desvio de verba. E é mentira, não tá, não foi. Daí você pega aquilo e começa a transmitir. Então o primeiro passo para se combater uma fake news é entender que como pessoas, como homens, mulheres, pais de família, mãe de família, como um bom profissional, tem que entender que será que vale a pena eu compartilhar algo que eu não sei se é verdade? Meu avô sempre falava assim, Júnior, na dúvida não faça, para tudo, para tudo. Falava, avô, quero fazer uma tatuagem, mas eu estou na dúvida, não faça. Pô, eu quero fazer uma faculdade, mas eu ainda estou na dúvida, não faça. Ele sempre falava isso. Então, se eu tenho dúvida relacionada a um conteúdo, por que eu vou espalhar esse conteúdo antes de tirar a limpo? Segundo, vale a pena mesmo eu propagar alguma coisa, seja o que for, boa ou ruim? Eu não reposto nada, eu não repasso nada. Porque às vezes eu tenho alguém que me olha, me admira e segue o que eu faço. Todos nós aqui temos. Pode ser da nossa família, como um eleitor ou como um amigo que fala, pô, eu respeito essa pessoa. E aí eu vou ser o responsável por causar
dano a alguém, compartilhando uma notícia ou uma mensagem. Não, gente, não sou. Outra coisa, existem regras nas redes sociais para derrubar isso. Então eu posso sim denunciar uma fake news. Posso. Quando eu recebo um WhatsApp de um número que eu não tenho, eu aperto ali denunciar. Aquele WhatsApp vai cair. Aquele cara não vai mais conseguir usar aquele número para disparar nada. Ou no Facebook também, eu entro lá e clico em denunciar. Só que como os malfeitores eles já não têm mais vergonha na cara, porque ainda não foram pegos de verdade, ainda não responderam por isso, que eu acho que a hora que as pessoas começarem a responder criminalmente por isso, elas vão mudar um pouco a cabeça delas. Eu entrei no meu Facebook e tinha um anúncio pago de cartão de crédito clonado. Eu falei, eu não estou acreditando. Tava lá, ó. Quer um cartão de crédito clonado? Limite de R$2.000 por R$300. Patrocinado. Vocês acreditam que alguém pôs dinheiro, criou uma conta no Facebook e cara, tem gente caindo nisso. Eu entrei e denunciei aquilo e conversei com uma rede de amigos meus, a gente denunciou e derrubou aquela página usando tecnologia também, porque não pode, perdeu a vergonha. Minha filha de 9 anos, ela tem acesso a um celular e uma hora ou outra ela vai cair, o celular dela ainda não tem internet, mas uma hora ou outra ela vai cair nas redes sociais, entendeu? Então, eu como cidadão, eu quero mesmo que ela veja todo esse conteúdo que está sendo jogado, vomitado na nossa cara. Então, eu tenho sim como fazer essa denúncia tanto no Facebook, quanto no Instagram ou no WhatsApp. O WhatsApp está sendo cada vez mais severo. Eu trabalho com o WhatsApp, eu sou uma empresa autenticada na Anatel, que faz distribuição de conteúdo de marketing no WhatsApp. O WhatsApp tem regras atrás de regras atrás de regras. Se você mandar 5 vezes para número que você não tem na agenda, bane o número. Você não pode mais encaminhar mensagem para mais 5 pessoas. Você encaminha 5, daí você fala, pô, saco, tem que encaminhar para mais 5. Aí as pessoas falam, mas vamos criar lista de transmissões. Não. Existe uma regra dentro do WhatsApp que a lista de transmissão ela só é entregue para quem conversa com você. Então, se eu adicionar todos vocês agora no meu celular e a gente nunca conversou, eu criar uma lista de transmissão e mandar uma mensagem, não vai chegar no celular de vocês. Porque o WhatsApp entendeu que a gente não conversa. Então, ele está cada dia mais severo. Mas, da mesma maneira que ele é severo, existem pessoas tecnologicamente criando saídas severas também. O cara usa uma inteligência linda que ele tem, que ele podia estar ganhando o mundo para criar algo ruim e espalhar esse algo ruim. A gente vai ver muito isso nesse período eleitoral. Então, esse momento de debate agora é o seguinte, Júlio, como eu faço para denunciar? É o que eu mais escuto. Denuncie em primeiro lugar na rede que está sendo propagada. Tá? Se é no Facebook, denuncie no Face que vai cair. Se é no WhatsApp, bloqueie o chip, que aquele chip vai ser banido. Se é no Instagram, denuncie para o Instagram. Agora, se você quer levar isso além, você pode denunciar pelo artigo 41 de contraversão da nossa lei, que existe desde a época das bruxas, lá, que ainda não mudou essa lei. Você pode sim fazer essa denúncia. E se for contra você, aí você tem que e for algo político, o meu conselho é o seguinte, procure o Alisson e fale, Alisson, vamos fazer alguma coisa, porque eu estou pondo à disposição uma ferramenta que posta em grupos do WhatsApp, onde está a notícia, porque aí, meu amigo, a gente tem que entrar com o antídoto da mesma velocidade que a fake news é espalhada. Eu vou dar um exemplo para vocês, sem me delongar muito. Eu atendo um cliente da região metropolitana, uma prefeitura, e esse prefeito me ligou, eu estava em São Paulo, ele em Brasília, que um vereador seguiu um ônibus da prefeitura até o litoral. Ele dedicou o dia dele em seguir um ônibus da prefeitura. Ele podia estar pensando no povo, né? E aí ele fotografou esse ônibus, mulheres descendo, tomando banho de mar, almoçando e voltando. Aí ele foi a plenário e pediu o impeachment do prefeito por usar um ônibus público para lazer de pessoas próximas ao prefeito. Daí eu falei para esse prefeito, esse cara não está certo, você pode fazer isso? Que é a minha primeira dúvida, né? Ele falou, Júnior, houve uma decisão de um juiz, essas mulheres participam de uma casa chamada AMA, que elas apanham dos maridos, e o juiz disse que eu tinha que dar recreação para elas, porque elas não têm condição financeira de ter essa recreação. É um trabalho psicológico. Aquele era um passo no qual a prefeitura arcava com essa despesa, por uma decisão judicial. Então, olha o que o vereador estava fazendo, cara. Ele estava batendo no prefeito, e a população falando, olha, usando o ônibus público enquanto minha rua não tem asfalto. Sempre tem alguém que fala assim, né?
para gastar verba pública, e aquelas mulheres apanhavam dos maridos. Uma daquelas mulheres gravou um vídeo para mim falando assim, ó, durante 30 anos eu apanhei do meu marido, e ontem eu apanhei do vereador em plenário, quando ele expôs a minha causa lá. E aí eu falo para vocês, eu peguei aquele vídeo e postei nos grupos públicos de WhatsApp da cidade. E aí 750 mulheres foram até a Câmara de Vereadores, fizeram um ato contra aquele vereador, lavaram as escadas da Câmara com água sanitária, ele teve que vir a público pedir desculpa e falar, olha, eu divulguei uma notícia sem saber do que se tratava. E foi o primeiro caso que a nossa startup combateu uma fake news de nível municipal, e aí a gente entendeu que sim, a gente pode usar a nossa tecnologia para também fazer esse combate, para também levar uma saída para as pessoas, porque isso está muito... Imagina, o prefeito não ia ter defesa, ele ia pôr uma nota no Facebook dele, da prefeitura, não ia ter o mesmo alcance do que estava em 718 grupos aquele vídeo daquele vereador. A gente conseguiu postar nos 718 grupos o vídeo da mulher, dizendo, poxa, ele está expondo, daí a população falou, que coisa, o prefeito virou o cara que defende as mulheres e o vereador o cara que expõe. Então, não querendo denigrir a imagem do vereador, mas eu acho que esse é o preço que você paga quando você é pego fazendo uma palhaçada dessa. Porque é uma palhaçada, né? Você imagina eu falar que a Rosângela Dantas do Nascimento está fazendo algo, espalhar isso para 10 mil WhatsApp em 1 minuto, ela acordar no dia seguinte na casa dela com 1 milhão de mensagens no telefone dela, com ameaças, com... Gente, as pessoas podem morrer por isso, como já morreram por causa da fake news. As pessoas já se mataram por isso, eu posso destruir uma família. Então, o meu primeiro grande passo é denunciar, o segundo grande passo é ser homem e ser mulher para não compartilhar isso. Eu não posso compartilhar isso, eu não posso compartilhar dessa maldade. O terceiro é, se denunciar, além das redes sociais, vamos denunciar publicamente e vamos. Eu assumi uma bandeira perigosa, e nas entrevistas as pessoas perguntam, eles falam, Júlio, você não teme pela tua vida? Porque do outro lado existem bandidos criando fake news. E aí você quer ser o cara que combate isso? Olha, gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu acredito muito que Deus tem uma história para cada um de nós escrita já, e a gente está aqui cumprindo esse papel. Então, se essa foi a dele para a minha vida e eu posso ajudar pessoas públicas a se defenderem desse mal, eu vou ajudar. Se isso tiver algum custo que tenha que ser pago, tudo bem. A nossa história está sendo escrita, eu quero que um dia ela seja lida da maneira como eu fui de verdade. Quem está aqui me conhece um pouco mais, sabe que eu sou exatamente esse cara. E fazer o quê? A vida é assim, eu já tive propostas da maldade também. Eu acho que como o caráter, ele não muda. A pessoa nasce assim, ela tem que entender, então, que ela não tem que estar com aquilo na mão dela. Estamos na era digital. Estamos na campanha em que não teremos reuniões. Na campanha em que se algum de vocês fizer uma reunião e alguém fotografar, vai viralizar. Olha lá, ó, Covid fazendo linguiçada política. Sabe, sempre vai ter isso. A gente está num momento em que o dólar está muito alto. E quem imprime material, o SET pode dar qualquer explicação sobre isso para vocês. Material de campanha é comprado em dólar, porque o papel vem de fora. Então isso vai se tornar muito caro para o momento eleitoral e vai ficar um pouco de lado. Porém, o digital, ele nos conecta. O meu filho fez agora 2 anos, a festa de 1 ano dele foi linda, tinha 300 convidados. A festa de 2 anos dele, eu tinha 50 pessoas numa live do Zoom, cantando parabéns para ele, nós do lado de cá, eles do lado de lá, e a gente está vivendo esse momento. A tecnologia está nos unindo. Ela não foi feita para ser maldosa, ela não foi feita para denigrir, destruir as pessoas. Eu sempre uso um exemplo que a caneta ela foi feita para escrever, mas eu posso enfiar ela no pescoço de uma pessoa e matar ela. E aí, por isso, eu vou culpar a caneta e não deixar que ninguém mais a use? Não. Eu tenho que colocar na cabeça de quem matou que aquilo não foi feito para aquilo. E eu tenho que usar como exemplo para as pessoas que a tecnologia foi feita para nos unir, para nos ajudar. A tecnologia foi criada para que a gente possa chegar numa sala como essa maravilhosa e conversar sobre o combate a uma mentira, para fazer uma campanha bonita em redes sociais, sem precisar pôr dinheiro lá no Zuckerberg, porque ele já está rico pra caramba. Você tem umas diretrizes que você pode usar e fazer com que a tua live se propõe. Eu fiz uma live com a Dariane aí, que está por aí,
falando sobre fake news também. E teve mais de 500 compartilhamentos em grupos, entendeu? A gente alcançou mais de 10 mil pessoas em uma semana, pessoas que nunca nem sabem quem a gente é. Então, olha que bacana, quanto isso custaria num programa de rádio, ou quanto isso custaria se eu fosse tentar colocar 10 mil jornais na mão de cada pessoa que assistiu aquele programa. A tecnologia é para isso. Então, a gente tem que se posicionar sim, combater isso sim, e a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, sim. Tem como você chegar a um grande número de pessoas praticamente sem investimento, fazer uma campanha linda e bonita. Só que eu acho que as pessoas têm que levantar, cara. Eu acho que eu não posso ser sozinho aquele cara que vai combater isso, porque eu vou tomar um cacete uma hora. Então, mas se eu tiver centenas de dezenas de pessoas que falam, não, eu não aceito mais essa palhaçada, essa mentira, isso aqui é mentira, eu vou denunciar, e levantar essa bandeira. Está na hora de alguém levantar essa bandeira de combate, não só o Senado e a Câmara, que recebeu no primeiro semestre mais de 50 projetos de combate à fake news. Sabe o que é isso? É muita coisa, é gente pra caramba preocupado com isso. A população tem que se preocupar, entendeu? Eu tenho que parar de levar adiante aquilo que não é verdade. Então, gente, é isso que eu vim falar com vocês, muito feliz, porque pelo convite do Alisson, hoje eu até nem conversei com ele sobre isso, porque as agendas estão tão cheias, mas eu coloco à disposição do partido e só de vocês esse dashboard de combate a isso, para que a gente possa estar derretendo nessa eleição, de pulverizar coisa boa e combater com coisa boa e mostrar que existe um povo que se preocupa mesmo com isso. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à lei, à denúncia, como funciona, a lei de proteção de dados, até se alguém tiver em campanha e tiver alguma dúvida, essa é a hora. Ela está perguntando se está ouvindo. Oi. Podemos abrir, Júnior, para o pessoal conversar? Pode abrir sim. Então tá bom. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, acho que pode Eu quero. Vamos então começar. Foi o pai mexeu? Eu vou pedir só para fechar o microfone. Eu vou fechar do Edson aqui. Edson, Tá. vocês falam. Deixa eu conversar primeiro. Alisson, Pode, já está a palavra contigo. Beleza. Júnior, parabéns pelo teu trabalho, viu? Uma alegria poder encontrar um amigo. Parabéns pelos teus esclarecimentos, conteúdo claro, reto, papo simples, né? A comunicação é isso mesmo, tem que ser simples, direto e bem definido, né? Naquilo que se pensa, né? E parabéns por você estar do lado do bem, tá? Você é um cara do bem, um empresário, um empreendedor aí, tá com uma grande empresa e em breve você será reconhecido não só no Brasil, mas tenho certeza em todo o mundo por defender justamente o lado do bem contra esse mal, esse cancro que é a fake news. As eleições, respeitando todas as posições políticas de todos que estão participando aqui, mas a fake news venceu as eleições esse ano, né? Então, essa lei, inclusive, hoje eu li, pode ser deu veto do presidente justamente porque ele não concorda com esta lei que vem amenizar um pouco esse quadro caótico que é a suspensão das fake news, né? Eu não sei por que tanta proteção, né? Mas vai ter um debate muito forte ainda, não só na Câmara, quanto no Senado, mas poderá ter o veto aí do nosso presidente, porque ele não concorda com essa lei. Infelizmente, é uma posição pública, está em todos os jornais, e que a gente tem que lamentar. Eu queria te fazer duas perguntas bem simples, você fazer uma análise, o que vem, se caso aprovada, essa lei regulamentar a questão das redes sociais nessa campanha. Eu acho que vem amenizar bastante o uso, vai ter ainda, mas você deu as ferramentas, e principalmente qual que é o site mais utilizado, né, para que as pessoas cliquem lá para ver se ele é fake news ou não, se é verdade ou não. Qual que é o site que você indicaria para as pessoas que a gente possa divulgar no partido? Eu acho fantástico essa tua ideia. Eu tenho certeza que o Alisson vai abraçar e vai usar esse instrumento, inclusive, como educação eleitoral e partidária
aos nossos candidatos. E vamos pensar, inclusive, de uma punição, expulsão de todo e qualquer candidato que usar alguma fake news. Vamos pensar isso na executiva e determinar num conjunto de orientações para que eles possam fazer as notícias, criar coisas que sejam para o bem da comunidade e não fake news. Usou fake news, vai ser expulso. No PROS não tem espaço para quem cria ou quem divulga fake news. Então, qual é o site indicado? E, na sua opinião, essa lei nova aí, sendo aprovada, moraliza um pouco mais a questão eleitoral desse ano? Eu acho que moraliza pelo fato... Eu estudei essa lei nova que passou no Senado e que ainda tem uma grande caminhada para ela acontecer, até porque o período eleitoral já está aí, então talvez nem dê tempo dessa lei entrar em vigor e ela ser cobrada. Por isso que eu sempre falo, vamos usar a lei que a gente tem desde 1941, que é uma lei nossa, da nossa Constituição. Eu até vou repetir ela aqui para vocês, que é o artigo 41 do Decreto de Lei 3.688. Claro, é de 1941, mas ainda é válida. Provocar, alarmar, anunciando desastres ou perigos inexistentes ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto. 15 dias a 6 meses de cadeia e a multa é de R$200 mil. Tem que traduzir isso, que eu não sei quanto dá R$200 mil. Mas essa lei ainda funciona. É essencial porque essa nova lei que eles estão tentando colocar em vigor, ela diz que ela vai punir quem usar perfil falso no Facebook ou bots, que é os famosos robôs que fazem o trabalho que um ser humano não tem capacidade de velocidade de fazer. Então isso inibe um pouco a pessoa antes de... O que acontece na divulgação da fake news é o sentimento de impunidade. Eu vou pegar meu celular aqui, vou pôr um chip que eu vou comprar ali na banca, vou pôr no CPF de um terceiro que eu nem sei quem é, e vou ficar fazendo maldade e não vou ser pego. Essa lei nova identifica quem está por trás disso tudo e pune. Então, eu acho ela muito importante na questão de inibir essa prática de ficar usando bots ou usando o Facebook para isso, que não é. Em relação ao site, ainda eu não consegui encontrar um site. Existe um site lá que ele identifica fake news, depois eu passo para o Alisson, ele manda para vocês e diz se é verdadeiro ou falso. Mas eu acho que a melhor análise é a nossa, quando a gente recebe um link, a gente vê, pô, gente, um site decente, de qualidade, ele não vai ter uma extensão lá no www.1bcd.blog. não sei o que, ele não vai ter essa extensão tão grande. E quando você entrar, você faz duas análises simples. A primeira, quem é o jornalista responsável por aquilo? Quando alguém não põe a cara, é óbvio que é para maldade. Quando alguém se esconde, é porque a pessoa não quer aparecer. A segunda, contato. Procure a aba de contato, porque o contato vai mostrar o endereço e o telefone para você entrar em contato com aquele site. Se não tem isso, por favor, mas o meu maior conselho é não abram links. Por tudo pode ser link de Facebook ou Instagram. Não abram. Se você receber um link de quem não conhece, não abra esse link, porque isso pode ser danoso para você, para a tua conta bancária e tudo mais. Não ouviu. Valeu, Júnior. Legal. Mais alguém quer usar da palavra, gente? Quer perguntar aí? Boa noite a todos. Eu tenho uma perguntinha aqui. Até o Sete me fez as perguntas que eu já tinha programado para perguntar aqui, já matou algumas aqui. Então, a outra é assim, se eu me sentir lesionado por alguma informação falsa, basicamente o que eu devo fazer seria isso mesmo, procurar algum órgão ou tentar me justificar na rede? Eu acho que primeiro... pode continuar. Outra coisa, tem alguma proposta para combater a nível de municipalidade? Seria, digamos assim, sou pré-candidato a município. Teria alguma coisa que eu possa fazer a nível de Câmara Municipal para poder tentar algum projeto, uma proposta, alguma coisa para que nós possamos ter essas ferramentas de utilização a nível municipal? Eu acho que não. A primeira questão tua ali você se sentiu lesionado por uma notícia ou algo, ou alguém que está espalhando o teu, você é cidadão, você tem que ir lá fazer um boletim de ocorrência, sim. A nossa lei por calúnia e difamação, ela é pesada, a pessoa
tem que pagar multa, a pessoa tem que pagar indenização e a pessoa pode ser presa, sim, de 6 meses aí até mais de cadeia. Então, o meu primeiro conselho é, antes de você tomar uma atitude talvez nervosa, de querer ligar uma câmera e sair falando com a tua rede social, é você ir lá e fazer o boletim de ocorrência e tomar as medidas legais, pegar um auxílio jurídico, tomar a medida legal, aí com a medida legal tomada, você vem a público e se expõe. Tomar uma decisão com a cabeça quente, ele custa muito caro para você, porque às vezes você acaba endossando aquilo, às vezes você acaba fomentando aquilo. E aí, quando você fomenta, até quem não viu aquilo resolve ir atrás para ver. Então, o primeiro passo é: vamos tomar as medidas legais. Tá aqui, ó, eu sei, tem esse número falando, existe a delegacia cibernética que cuida disso também em todo o Brasil, mas o boletim de ocorrência para calúnia e difamação, e depois eu vou a público dizendo, ó, foi postado isso, a verdade é essa, e aí a gente tem tecnologia para fazer com que essa verdade chegue nas pessoas, com muito cuidado, gente. É ruim, você fica nervoso quando falam de você. Eu sou um cara escorpiano, né? Eu sou um cara nascido no SIC, no Itatiaia. Aqui em Curitiba, quem conhece a cidade industrial de Curitiba sabe que é uma região muito pobre, muito pobre. Então, na época de escola, a gente resolvia o bullying de outro jeito. E aí, quando alguém fala de mim, a orelhona fica vermelha, eu já quero pegar o cara pelo pescoço, mas não é o correto. O primeiro passo é respirar, tomar uma água e tomar as medidas legais para daí sim a gente cobrar alguma coisa. Em relação à proposta municipal, pode ser apresentada assim, o que falta é alguém de peito para apresentar. Falta encontrar um político que leve isso. Isso está sendo levado já em outros estados. Eu tenho deputado estadual trabalhando no Nordeste com isso. Eu tenho pessoas já trabalhando com isso no Senado, na Assembleia Legislativa do Paraná, para apresentar como projeto de lei a identificação para que possa ser cobrado. Eu acredito que pode sim, basta um vereador querer apresentar isso como lei dentro do município, e aí está uma bandeira a ser balançada, ninguém ainda levantou como combater, eu acho que no Brasil inteiro tem só eu aí nesse campo, publicamente combatendo isso, e a população de bem mesmo, cara, aquele cara que está de saco cheio, sabe, tanta palhaçada acontecendo com ele, como eu, como vocês, esse cara vai defender isso com unhas e dentes, porque ele vai se identificar em vocês, porque ele não aguenta mais tanta palhaçada da mídia, da imprensa e das redes sociais também. Então, a primeira resposta é: procure os veículos legais, procure um assessor jurídico, tome primeiro, antes de qualquer resposta, tome todas as decisões legais. Esses dias eu almocei com o Alisson, e eu estava passando por um problema jurídico, na qual o meu advogado não sabia como atuar direito, e o Alisson é um advogado. Ele sabe da área administrativa, e ele me deu alguns conselhos administrativos que me fez tomar uma decisão diferente, e essa decisão diferente me resolveu a questão jurídica. Então, eu, com a minha cabeça quente, e o meu advogado sem saber o que fazer, eu ia fazer algo que ia me incomodar por muito tempo. Por um conselho de alguém que sabe o que está fazendo, eu mudei a minha decisão e resolvi o problema. Então, tomar uma decisão custa caro, mas não tomar custa tudo, gente. Então, procure primeiro uma consultoria e vá pro pau, cara. Se o cara tá denigrindo a tua imagem e você não tem culpa no cartório, pelo amor de Deus, essa pessoa tem que pagar por isso, faça o boletim de ocorrência sim, depois vão para a rede social sim lutar pelo nosso direito. Vagabundo continua sendo vagabundo, porque os nossos heróis, eles não estão dando conta com tanto vagabundo espalhado. Então é por isso, a hora que a população começar a falar, não, eu não aceito isso, o cara vai pensar 2 vezes antes de cometer um ato contra qualquer cidadão comum. E o que o Júnior comentou ali é importante nós levarmos em consideração. Até vou pedir para ele dar um outro exemplo de um vereador, acho que é presidente da Câmara do município do interior, recebeu algumas informações que eram verdadeiras, né? E quis responder na hora, no ímpeto, e fez uma gravação, até acho que o Júnior sabe, só que ele fez a gravação, ele estava dirigindo o carro, falando e ainda se desdenhando daquilo, e a resposta dele acabou repercutindo de forma negativa, em função dele ter, de uma forma extemporânea e até na hora da emoção, tentando responder uma coisa que era uma verdade. E ele falou, e daí as pessoas questionaram, mas você dirigindo e falando no telefone, daí para frente você imagina o que foi. Acho que o Júnior até pode tocar um pouco nisso para Sim, explicar.
Vazou no município um vídeo do presidente da Câmara de Vereadores tomando uma cerveja, sem cinto, dirigindo, cantando, bebendo e dirigindo e cantando. E daí o texto daquele vídeo dizia: que vergonha, um representante público quebrando a lei de dirigir e beber, quebrando a lei de sem cinto. E quando ele recebeu aquele vídeo, no ato do nervosismo, ele respondeu com um áudio falando: olha, eu não sei quem está mandando, mas eu queria te dizer uma coisa, na minha hora de lazer eu faço o que eu bem entender. Queridão, você não pode quebrar a lei na tua hora de lazer, você não pode expor as pessoas ao risco na tua hora de lazer. E aí, no desespero dele dar uma resposta, ele se ferrou mais ainda, porque daí vazou um outro vídeo com o áudio dele: eu faço o que bem entender. Tantas pessoas morrem em acidente de trânsito por dirigir alcoolizado. Eu faço o que bem entender. Tantas pessoas morrem por inadimplência no trânsito. Então ele destruiu a carreira política dele, porque no nervosismo, e às vezes no nervosismo, ele não queria falar aquilo, ele queria se justificar, né? Mas no nervosismo, a melhor coisa que tem é largar o celular e procurar ajuda. E é importante nós sabemos, né, Júnior, que quando tem autoria, não é fake news. Quando aquilo aconteceu mesmo, é um vídeo de um cidadão que devia dar exemplo bebendo, você pode publicar e falar aquilo que você achar. Não só pode, como você tem que cobrar, né, cara? Pô, qualquer pessoa bebendo e dirigindo é uma palhaçada. Agora, um representante público é pior ainda, porque ele representa alguém que o elegeu, né? Então, tem que ver isso também. Fake news é notícia falsa, é algo inventado. Júnior Ribas foi pego desviando dinheiro da velhinha cega que pedia no sinaleiro. Inventaram uma notícia. Então, a fake news é algo que não é verídico, que não é verdade. A notícia que denigra a imagem da pessoa, mas é verdade, aí é notícia, cara. Aí tem que espalhar. Só aproveitando, a lei nos garante o direito de expressão. Ela é um bem, assim, universal, né? Está previsto na Constituição o direito de expressão. Se você se expressar e chamar, o fulano é ladrão, você tem que provar. Então, o que você falar, você será responsabilizado depois. Não é porque o cara pode falar o que bem entender, ele vai responder por aquilo que falar errado. Só aproveitando citar aí uma passagem curiosa, o pessoal da imprensa conhece bem, né? Tem o jornal Impacto, e um dos donos, que é o Luiz Fernando Fedeguer e tal, enfim, ele tem uma linha de denúncias e tal, e coisa. E eu me recordo nesse teu ímpeto lá de adolescente, de pegar os caras pelo pescoço e tal, aconteceu uma passagem, seguido dia, semana, ele publicava uma matéria contrária ao Carlos Simões, e, se não me engano, ao irmão dele, ao João Simões. E eles foram lá no escritório do Fedeguer e quebraram todo o escritório. Entraram e responderam criminalmente. Mas quebraram tudo. E seguido acontece, né? Que as pessoas tomam aquela decisão, obviamente, depois eles responderam pela invasão da propriedade, enfim, mas quebraram todo o maquinário. Tudo. Uma atitude tomada no ato de nervosismo. Quando eu trabalhava em redação, teve a posse do Luiz Fernando, presidente do Tribunal de Contas, e eu estava com alguns jornalistas na rampa do Tribunal de Contas e chegou o atual prefeito de Paranaguá, que era o Baca na época. E o Baca chegou na roda dos jornalistas, sempre brincalhão o Baca. Isso é um problema hoje em dia também, porque alguém pode filmar uma brincadeira e pôr nas redes editado, e a pessoa paga por não ser aquilo. E o Baca chegou brincalhão e falou na roda de jornalistas, teve um caso em que os peixes apareceram mortos na Baía de Paranaguá e ninguém sabia por quê. E aí o Baca entrou naquela roda de jornalistas e falou que os peixes viram o preço da gasolina e se suicidaram. E todo mundo deu risada e o Baca foi embora. No outro dia, 4 blogs deram essa nota. E aí a população caiu de pau. O prefeito devia estar investigando e não fazendo piada. Mas foi algo momentâneo, com amigos, sabe? Que infelizmente hoje em dia você tem que tomar todo cuidado, porque alguém pode se sentir ofendido e levar isso ao público. Se aquilo é exposto como nota, como jornalismo, não é fake news. Ele falou, e falou para jornalista ainda. Agora, se aquilo é distorcido e é feito mentira em cima, aí sim, ele tem que ser combatido como notícia falsa.
Tem uma pergunta para fazer. Primeiramente, quero parabenizar aí o nosso presidente, o Alisson, o Júnior também, aí, muito interessante aí essa tua explanação. E esse fake news, a partir do momento que a pessoa vai diminuir sua imagem, falar de você, ou vídeos, ou coisas parecidas, ele tem um prazo para sair do ar ou não? Se ele, assim, a internet ela é uma terra onde as coisas postadas lá, dificilmente elas saem depois, tá? Eu sou procurado, às vezes, por pessoas que falam assim, pô, Júnior, tem uma notícia minha no Google de 15 anos atrás, que ainda quando digita meu nome, aparece essa notícia. Então, não existe prazo de sair, a não ser que você tenha uma ordem judicial para o dono de quem postou tirar. E quando isso é feito em redes sociais fakes, é pior ainda. Então, infelizmente, subiu nesse mundo digital, dificilmente ele cai de novo. Por isso que as pessoas... E sem falar que existem pessoas gravando a todo momento, né? Esse caso do jornalista, o Wilcher, Ricardo Wilcher, ele entrava às 6 horas da manhã ao vivo e lá na Record você caminhava falando bom dia, seja bem-vindo e tal. E nesse dia colocaram uma vinheta nova no programa. E aí ele entrou caminhando e tocou a vinheta, ele voltou xingando a vinheta. Vinheta, filha de uma... E gravaram aquilo e soltaram no YouTube e bombou no Brasil inteiro. Então, ele não foi maldoso, cara. Ele foi pego de surpresa pela vinheta na correria e soltou aquilo. Não cai mais, tá lá. Mesmo com tecnologia hoje, ele fica lá. E aí isso hoje... É que nem você criar um Instagram de bebê, né? Nós somos pais, mas nossos filhos, eles são os mais lindos do mundo e ninguém faz um filho mais bonito que você. Aí você vai lá e cria um Instagram do teu filho, do teu bebê e posta lá. Daí você perde a senha, teu filho cresce, vira uma figura pública e alguém tem a foto do pintinho dele, de quando ele tinha 2 anos de idade, depois de 30 anos, e talvez ele não vá gostar daquilo lá no futuro e ele não vai conseguir derrubar mais. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Subiu, é difícil descer, alguém vai pegar isso aí. Obrigado, valeu. Boa noite a todos. Bem? Oi, João, pode falar. Não, aproveitando... Não aparece, não. Tem que só abrir o microfone, João. Acho que alguém fechou ali. Opa. Uma fake news que fez bastante sucesso aí, o César sabe disso, durou 40 anos, foi a história da loira fantasma da Tribuna do Paraná. Verdade. Ferreirinha também, lembra? Ferreirinha? E eu estava lá também. E foi um grande sucesso. Tem algumas fake news aí. Não é da Ferreirinha, era da loira fantasma mesmo. O da loira fantasma. Do Ferreirinha foi... Na época do Charles ainda, que o Charles era diretor da Tribuna. Sim. Ali em 80, 85, 87. Seguido no Carnaval, daí tinha Operário, aqueles bailes do Operário, né? Os bailes do Operário, daí circulava a notícia da loira fantasma. Aí ia para Paranaguá, para Matinhos, aí virava um fervo. E o que vendia de jornal da Tribuna era uma loucura, né? Fez 40 anos, dias atrás aí, César. É verdade. Bons tempos, inclusive o nosso palestrante trabalhou com Mussa, né? Você trabalhou no Estado? Que época, Júnior? Eu tinha 16 anos, faz tempo, faz uns quase 17 anos atrás. Deve ter me conhecido de lá. Um dia o Mussa entrou na redação, olhou para mim e falou assim, Júnior, eu nunca sonho. Essa noite eu sonhei com os 6 números da Mega Sena. Faz um favor, me deu R$2, vai lá e joga que vai dar. Aí eu fui, eu era estagiário, tinha que obedecer, joguei com o Mussa, saí da lotérica, voltei e joguei os mesmos 6 números para mim. Eu falei, se o Mussa ganhar, eu ganho também. Mas o Mussa não acertou nenhum número. Foi fake news também. Deve ter conhecido de lá. A diferença do fake news, João, daquela época é que não existia esse instrumento eletrônico para divulgar, né? Então ela tinha bem menos impacto, né? O que fala, o Sete deve saber também, que você comentou, que é um outro assunto, do Ferreirinha, né? Pois não é tão antiga, né? Foi o Requião que inventou a história. Eu não sei se foi o Requião ou se foi o Sete, mas foi... Tô brincando. Então, e ela não é tão antiga, e teve um impacto eleitoral também, né? Gerou nas pessoas muita coisa.
Mas aquilo, vamos falar a verdade, assim, o fake news é quando você joga uma notícia falsa e sem autoria. Ali o Requião fez uma notícia no programa dele. Ele falou, bancou e se for responsabilizado, foi uma coisa que ele fez. Então, é um pouco diferente, assim, as fake news hoje, elas não têm autoria. Elas vêm de pessoas que não existem, né? Então, é uma coisa muito mais complicada de você combater e de você conseguir também trazer a notícia verdadeira, né? Pois é. Uma pergunta. Opa. Eu acho que problema com leis com relação a fake news não vai ter nenhuma. O problema é quem vai cuidar dessas leis. Vai ter um órgão que vai ser criado para regulamentar, para ver se é realmente fake ou não? Olha, na verdade, a responsabilidade disso no período eleitoral é do TRE, né? Do Tribunal Regional Eleitoral. Ainda não existe. Hoje a gente tem uma delegacia de cybercrime que apura crimes cibernéticos, e aí isso entra como um crime cibernético também, porque ele vem denigrindo e trazendo uma ameaça e lesionando as pessoas. Mas hoje isso é um ponto importante. Hoje a gente vive num mundo 100% digital, gente. É um mundo onde, desde uma televisão, muitas pessoas já nem tem mais o canal aberto, assiste só o Netflix e o YouTube na própria televisão. Então, eu acho que isso tem que sim vir adiante e a gente tem um órgão regulamentador, não sei se é isso, que cuide dessa parte junto com a Delegacia de Cybercrimes, mas hoje não tem. Hoje quem vai cuidar no período eleitoral é o TRE, e se isso acontecer antes do período eleitoral, aí é processo civil, denúncia. Aí isso aí é o processo normal que a gente tem hoje. Valeu, obrigado. Tem o pessoal, não sei se quem que está querendo falar, eu vi aqui que a Dani falou no chat. Aqui. O Renato e a Angélica. Então, tá o Renato tinha se inscrito lá para cima e a Angélica agora também. Então, Renato, pode abrir o microfone e falar, Renato. Ok. Eu gostaria só de fazer uma pergunta. Eu quase caí num golpe esses dias aqui de pessoas querendo incluir a minha empresa como fazer a publicidade, né? Alegando que iria para as listas online, aquela coisa toda. E eu até achei interessante, porque eles falaram que era tudo grátis e tal e tal. Aí, resumindo, eu peguei um texto do documento que eles queriam que eu assinasse via internet ali, e que era só para autorizar eles a fazer a publicidade. Só que daí eu fui consultar o CNPJ deles, não existia. Aí eu ampliei aquela mensagem ali e consegui ler que se eu assinasse aquele documento, eu estaria devendo 4 parcelas de 500 de alguma coisa para eles, que eu teria que pagar, né? Aí, como eles não existem, é tudo fria. A pergunta é o seguinte: essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, existe algum meio de descobrir eles? Como que eles fazem para se safar dessas situações? Eles se safam porque ainda a cobrança não existe de uma maneira rápida, né? Mas sim, o Ministério Público vai atrás. Teve agora um caso recente de uma loja vendendo nas emissoras de televisão, ela comprou espaço publicitário, vendendo TV lá de 50 e poucas polegadas a R$600, e essa TV nunca chegava na tua casa. E ela anunciando na Globo, na Record, na Bandeirantes, e as pessoas comprando TV na TV, que nem você vê lá e fala, pô, que legal, mas acaba não lendo as entrelinhas. E eles se safam hoje porque eles ainda usam de tecnologia que muda a rede, muda IP, eles geram uma dificuldade em ser pego, por isso que eles se safam, porque é difícil pegar, mas a gente tem que fazer o que você fez, ler as entrelinhas e não cair na cilada. Até depois tem como juridicamente quebrar isso, você provar que foi vítima de uma fraude, né? Mas é muito difícil a partir do momento, essa questão do cartão de crédito que eu contei, eles ligavam para as pessoas: olá, eu sou do banco, a senhora está fazendo uma compra de R$2.000. A pessoa, não estou comprando nada. Então clonaram o seu cartão, fique na linha. Tocava música do banco. A telefonista atendia, estou transferindo para o ramal, você é o terceiro cliente a ser atendido. Então eles criavam uma situação tão verdadeira que eles falavam: olha, o motoboy do banco está indo buscar o cartão, corte o cartão, só não danifique o chip e entregue com a senha para ele.
e as pessoas entregavam. E aí, quando elas entravam com o banco falando, eu fui lesionado, o banco falava, olha, existe uma lei que diz que se você deu uma senha para alguém, o banco não vai te repor esse dinheiro. Então, as pessoas foram prejudicadas financeiramente. Então, olha só o nível que eles estão chegando dos golpes, né? Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado e denunciar isso, expor isso para as pessoas, avisar os amigos que essa cambada ainda continua se escondendo atrás de difícil de pegar. Então, eles aí quase me pegaram, porque eles começaram pelo fixo, né? Teve chover contato, uma mulher ligou no fixo e tal, daí depois pediu meu número do WhatsApp para ela mandar. Aí foi vários dias eles nessa tramitação. E a sorte que eu tive a ideia de ampliar as letrinhas miúdas e lá não deu. Acho que travou o dele ali. Travou. Acho que vamos dando sequência, então, Angélica, tá... O Fernando quer falar também. Fernando eu até falei ali, o prefeito de Rancho Alegre fala depois da Angélica. Ele, tá, Fernando, pode abrir e falar. Beleza. Olá. Olá. Oi. Olá. Oi, Júnior, tudo bem com você? Oi, Angélica, tudo, e você? Joia, graças a Deus. Antes de qualquer coisa, agradecer você pela explanação, bastante informativa e orientativa, e trazendo para a nossa realidade desse momento político, eu gostaria que você dissesse para nós. Eu não sei os nobres colegas aí, mas eu acredito que algo que nós temos sofrendo muito, principalmente nas redes sociais, são os fakes, né? De perfis falsos, que são utilizados para lançar aí informações, algumas mentirosas, outras distorcidas, como você disse, de montagens, de algo que aconteceu lá e que há um tempo atrás e que não condiz com o contexto e nem com o texto que eles produzem, muitas montagens com o intuito realmente de denegrir a imagem. Eu acho que essa é a minha realidade aqui na minha cidade, com todos os nossos pré-candidatos, e muitas vezes a gente tem certeza que vem da oposição e nós não sabemos como agir, porque alguns orientadores jurídicos nos dizem assim, faça um boletim de ocorrência. Quando a gente chega, muitas vezes, eu sei que já partimos para um lado mais jurídico, o que ocorre é o seguinte, às vezes chegamos na delegacia de física, eles dizem, não, você tem que protocolar esse pedido numa delegacia de crimes midiáticos. Com a sua experiência, o que seria mais eficaz no combate a esse tipo de fake, que é o fake político, oposicionista, não sei se eu poderia chamar assim, e o que seria mais eficaz para combater? Vale a pena rebater e responder esse mesmo, ou eu estaria alimentando ainda as redes dele com o objetivo de ser atingida, né, gerando resposta, e o que você orientaria que seria mais eficaz, mais ágil, para tentar combater isso e absorver esse quadro aí de mentira e de denegrição, a questão de denegrição de imagem política e pessoal? Essa pergunta é muito boa, porque eu lido com isso diariamente, com perfis criados para criar onda, na verdade. Esses perfis, eles são criados para comentar em enquete, para comentar em publicação. Eles não são para fomentar da Câmara. Isso. São perfis falsos mesmo, que eles são criados para isso. Hoje o Facebook, ele está agindo pesado contra isso. Basta uma denúncia em cima desse perfil que ele já leva esse boot para análise. E aí ele faz a análise e identifica que esse perfil não é verdadeiro e derruba. Só que é o que você falou, eu vou fazer um boletim de ocorrência, mas até a resposta do boletim de ocorrência me causar o prejuízo com a população já foi muito grande em relação a isso, porque entra algum leigo ali, vê tanto comentário de pessoas denegrindo uma imagem, ele acaba acreditando naquilo, entendeu? A melhor resposta que a gente tem aqui para isso, que eu já passei por isso quando fizeram uma nota minha, falando sobre o meu bigode, e hoje eu deixei até o cavanhaque crescer,
para não ter só uma do bigode. Fizeram uma nota falando sobre... Eu conheci essa parte do bigode. Fizeram uma nota falando sobre o bigode, espalhou em tudo quanto é lugar, e eu entrava nos blogs e estava lá o bigode. E as pessoas comentando, eu identificava como fake, porque as pessoas criam aquele perfil. A melhor coisa que tem é expor esses perfis. A gente tem como fazer uma análise técnica rápida em cima dele e publicar. A nossa ferramenta hoje publica dentro deles mesmo, expondo eles como perfil falso, além de fazer a denúncia, sabe? Porque, infelizmente, as pessoas estão criando, mas hoje em dia está cada vez mais difícil. A partir da segunda-feira da semana que vem, você não consegue criar 2 perfis da mesma rede. Esses caras estão ferrados. Eles vão ter que ter 200 redes de internet para criar 200 perfis, e isso não é fácil de fazer. É trabalhoso. E o Face está derrubando muito rápido. Então, você cria perfil 1, 2, 3, 4, no quinto já derrubou. A gente consegue derrubar bastante perfil fake por aqui, com esse sistema de denúncia do próprio Facebook. Mas eu acho que a melhor saída é a exposição do perfil falso para a população. A gente tem que expor mesmo, porque aquilo ali muda realmente um curso de alguma coisa, de informação, e a população tem que ver que aquilo ali não é verdade. Porque quando você ridiculariza isso, as pessoas falam, então tá. Porque no meu caso, eles fizeram uma ameaça que iam revelar a minha identidade do menino do bigode, e aquilo começou a fomentar. E aí a gente começou a comentar com imagens do dono do bigode. Então apareceu lá o Pablo Escobar, apareceu o Ratinho, apareceu alguns bigodes importantes da nossa história, e aí a população perdeu o interesse e falou, isso aí é palhaçada, e foi embora. Então você vê que essa é uma saída boa, uma saída de expor mesmo. E denunciar, não deixe de denunciar esse perfil que ele cai. Cai mesmo, pode levar 1, 2, 3 dias, mas ele cai. O Face não permite mais que esse perfil fique. Ainda mais que, gente, não acredite em milagre. Somos da área tecnológica. Agora, nesse exato momento, eu estou na sala do financeiro aqui, porque aqui tem rede de cabo, na minha sala lá não tem. Mas eu tenho desenvolvedor trabalhando ali no fundo. Então, tem que trabalhar, cara. Tecnologia, se sua sangue, custa caro. Então, quando aparece o professor do Deus vendendo milagre, abre o olho, tá? Analisa isso com calma. Fala, peraí, mas isso é possível? Pesquisa. Olha só, eu vou te pôr pesquisa antes. Digita no Google. É possível? O Facebook vai te dar o FAQ. Não é possível. Não tem como eu criar 15 perfis da mesma rede. Eu vou ter que ter outra rede. E aí eu vou criar os 15, o Face vai entender que ele não se locomove, que ele não faz check-in, que ele não conversa, que ele não tem uma localização. E aí o Face vai derrubar naturalmente esses 15 perfis. Então isso é muito difícil. Não cair. Eu já atendi gente, o Alisson sabe disso, que me falou que foi mentor do Zuckerberg na faculdade antes dele criar o Facebook. Eu falei, uau! Eu já atendi gente que fez a campanha do Trump pedindo ajuda para fazer de um vereador. Nada contra, mas as pessoas, elas, com a tecnologia também vem essa mentira da explosão tecnológica que é difícil, né? Mas até complementando, acho que a pergunta da Angélica, a forma da resposta, você que tem essa é você fazer um contraponto, falar no assunto, falar de um assunto positivo, tirando o foco daquilo? Não, eu acho assim, você fomentar, isso aí é provérbio chinês, né? Se não tiver lenha, a fogueira apaga. É sempre pior. Eu sempre vou para o ponto de expor que aquele perfil é fake e eu não tenho que perder meu tempo falando com alguém que não coloca a cara ali para falar comigo. Ponto. Então, porque daí eu gero a curiosidade de quem vai ler aquilo e vai clicar no perfil e vai ver que é fake também, e aí a pessoa perde total a credibilidade. Eu nunca vou debater o conteúdo falado com um perfil fake, porque daí eu vou estar pondo lenha na fogueira, e como a pessoa não está se amostrando, como dizia minha avó, ela vai poder falar absurdos, porque não é ela de verdade, e aí isso piora a nossa situação. Eu tive caso de vídeo que foi espalhado aqui na nossa capital, teve um caso, né, do prefeito da capital que espalharam um vídeo dele, e aí ele foi a público desmentir esse vídeo, e eu li os comentários das pessoas falando, mas que vídeo? Que é isso? Então por que eu vou falar sobre isso e gerar mais curiosidade em quem está do outro lado? Eu sempre vou para a linha da desconstrução daquilo ali. Olá, mas a sessão da Câmara, a vereadora fulana de tal, olha, querido, eu até queria ter um debate com você, mas eu não falo com um perfil robótico. Olha, querido, porque eu já gerei um interesse, denunciei, então as pessoas vão começar a entender aquilo como denúncia. Aí eu tô falando com vocês que não tem tecnologia, tá? A gente aqui não, aqui a gente usa da tecnologia e já
eu já derrubo o perfil, eu já não tenho paciência. Mas quem não tem que partir por essa linha. Júnior, uma segunda pergunta, se for me permitida. Pode perguntar, Angélica, pode. Posso, Alisson? É assim, nós falamos sobre a questão das redes sociais, dos fakes falsos aí, né? Dos perfis falsos. Agora, uma outra coisa que tem incomodado muito as nossas vidas, e essa eu acho um desafio mais difícil, né? Só mesmo para essa inteligência toda aqui e conhecimento tecnológico que o Júnior tem. Lembrando que eu não vou deixar você esquecer, você tem um compromisso de ganhar a eleição aqui em Arapongas comigo, me tornar prefeita e fazer parte dessa equipe, tá bom? Só eu lembrei da Angélica agora que ela falou isso. Mas você acha que eu ia deixar você esquecer? De jeito maneiro. Grava esse nome, Angélica Enfermeira, prefeita de Arapongas, tá bom? Legal. A sua próxima missão. Brincadeiras à parte, Júnior, nós temos um outro grande problema, eu acho que os colegas também, que são a questão dos fake news a nível de WhatsApp, que eu acho que esse é um pouco mais complicado, é a questão da história das mulheres da sua casa, das avós e bisavós, e como combater, se existe uma medida, o que fazer, e quando eu recebo na minha rede social uma montagem a respeito da minha pessoa, ou uma mentira, através do WhatsApp, como agir? Eu sei que daí já é mais coach, assim, mas eu sei que pela sua experiência de atendimento, de repente você pode nos dar um horizonte, qual seria a maneira menos danosa e se existe alguma maneira de tentar combater isso? Existe. A primeira maneira que você tem que fazer é printar aquilo para não perder o conteúdo. Se futuramente você for tomar uma decisão judicial. A segunda é fazer a denúncia, o número ele bane em 3 disparos. Então a pessoa ela vai ter que ter um grande custo para fazer um grande disparo em massa com chip. Ela coloca o chip ali, no 3º disparo, o próprio WhatsApp já bane aquele número. Então, fique tranquila que aquilo ali não vai muito longe a partir do momento que você denunciar. Ele caminha pouco. Porém, existem pessoas que têm chips aquecidos, que são chips que duram um pouco mais mandando, e aí elas adicionam os números da cidade, elas tomam os cuidados corretos, que é adicionar o número, ter ele na agenda e disseminar aquela notícia. O conselho que eu tenho para dar é primeiro fazer uma análise de onde chegou sempre, porque às vezes não é esse barulho todo que a gente pensa e a gente acaba despertando o desejo das pessoas saberem o que está acontecendo. A segunda coisa é fazer a denúncia, e aí, se necessário, você responde. Eu sempre sou o cara que eu não vou perder meu tempo respondendo fake nenhuma, nunca. Eu sempre vou me posicionar mostrando quem eu sou. Mas aí é só por uma questão de ser necessário mesmo. Mas existe hoje medida tecnológica para derrubar tudo isso aí. Tá. Se não for algo muito difícil, e se for possível, você nos dizer como fazer a denúncia, porque o Facebook a gente sabe que tem um aplicativozinho lá e tal, mas e no WhatsApp, como eu faço a denúncia dessa mensagem mentirosa, desse fake news? Quando você recebe uma mensagem, eu procurei alguma aqui, mas eu não tenho um número que eu não tenho na agenda. Na verdade, eu tenho 16 mil WhatsApp aqui, mas quando você recebe uma mensagem de um número que você não tem na agenda, eu achei uma aqui, ó. Eu vou tentar mostrar para vocês. Eu recebi uma mensagem desse número com um vídeo do Silas Malafaia, falando do Greg. Embaixo eu tenho 3 botões. Esses botões estão escritos bloquear, denunciar e adicionar aos contatos. Se eu apertar denunciar, esse chip vai ser banido, porque eu não tenho ele na minha agenda e ele foi criado só para mandar uma notícia, que não é uma fake news, é um vídeo do Silas falando a respeito do prefeito de Curitiba, não é uma fake news. Mas se eu me sentir lesado, eu denunciei, eu derrubo esse chip. E precisa de um montante muito grande para derrubar esse chip de denúncia? Uma denúncia. Sério? Sério, porque o WhatsApp ele identifica mesmo que aquele número não tem movimentação e derruba. Basta um bloquear e denunciar. Isso eu sei porque eu vivo no meu dia a dia aqui. Não, tudo foi válido, mas essa última informação assim foi maravilhosa. Pelo menos para mim que sou leiga nessa área tecnológica. Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe a sua caminhada aí. Estamos juntos. Não esquece que você tem uma missão aqui no norte do Paraná, tá? Vamos pôr na agenda.
E ótima palestra. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Beleza. O Fernando, pode abrir o microfone, Fernando. Prefeito Fernando Coimbra. Ele está por aqui ainda, será? Posso ir falando enquanto ele não aparece ali? Ele abriu já ali o microfone. Viu? Então tá. Pode falar, Fernando. Fala, homem. Mas por que não está saindo? Você abriu o microfone, mas não estou ouvindo você. Também não. Fernando, tem o microfone lá? Você está com fone? Opa. Legal! Até a minha Siri falou aqui. Então pode... Ô, Fernando, tenta ver aí. Daqui a pouco põe um fone, alguma coisa. Enquanto ele... Quem que pediu para falar? Eu, Gilmar. Oi, Gilmar. Então é assim, para o Sete, o Alisson ou o Dani responder, o partido, na realidade nós estamos representando um partido, e qualquer coisa que eu faça não é o pré-candidato a vereador, vai ser o candidato a vereador do partido PROS, vai ser o PROS que está à frente de toda, digamos, a notícia mal feita ou qualquer coisa. O partido tem alguma coisa com relação a alguma ferramenta assim que consiga acompanhar, por exemplo, as postagens de pré-candidato ou candidato, um código de ética, digamos assim, para que você tenha uma compostura para que não crie uma situação dessas de você estar denegrindo, digamos, a imagem do partido, porque eu estou representando o partido e somos todos do mesmo partido e estamos na mesma luta juntos, né? Tem alguma coisa para falar sobre isso, o Sete ou o Alisson? Olha, Gilmar, veja, em hipótese nenhuma nós vamos censurar nenhum pré-candidato. A censura não existe dentro do partido. Você fala o que você bem entender. O que a gente vai procura conversar com os nossos pré-candidatos através de palestras, através de teleconferências, de cursos aqui, como é hoje, por exemplo, o Dedo de Prosa aqui, o Momento de Prosa, durante a semana tem várias palestras, que você desenvolva o bom senso, e que os pré-candidatos saibam o seu verdadeiro papel, e não prometer aquilo que você não vai poder cumprir. Obviamente, se você quiser ter a opinião do partido, a opinião jurídica, a opinião da comunicação, você manda para a gente rapidamente, sem censura nenhuma, a gente vai fazer, você está pisando na bola aqui, você não pode dizer que a Terra é plana, e nem que você vai inventar a cura para o Covid, ou coisa parecida, quando você se tornar vereador e tal. Então, coisas que você ache duvidosa, ou que você não convença a sua esposa, o seu filho, o seu pai, ou você mesmo não acredita, não publique. Entendeu? Use o bom senso, use a objetividade, ligue para a gente, converse, você tem total liberdade para conversar conosco, mas nós não vamos censurar, não vamos fazer de forma nenhuma a pré-censura daquilo que você queira falar, né? Se você cometer algum crime, nós, mesmo assim, vamos te ajudar, vamos te defender, vamos procurar te ajudar com o departamento jurídico, nós temos toda uma estrutura, temos a estrutura também de contabilidade, prestação de contas, a parte da comunicação agora, segunda-feira nós vamos lançar toda a pré-campanha dos nossos pré-candidatos, né? No período que se compreende a divulgação prévia dentro do partido, né? Então vai ter todo um visual bonito, por isso que a gente está pedindo fotos para todo mundo, para agilizar esse envio do seu perfil e tal. Então o PROS está saindo na frente, o PROS está sendo protagonista justamente para abraçar os seus candidatos, oferecer um material de comunicação legal, um conceito bonito, dentro de uma unidade de campanha, do que o PROS pensa, com as suas propostas, e principalmente você sempre acessar o site do partido, acompanhar as nossas redes sociais, o PROS Mulher, o PROS Estadual, o PROS Nacional,
site, o mesmo Face do deputado Toninho. Sempre a gente está dando notícias, atualizando o pessoal com as leis que estão sendo aprovadas. Enfim, procura se informar. Teve dúvida? Faz o que o Júnior falou. Na dúvida, não faça, não publique. Segure, consulte um amigo, ligue para mim, ligue para o nosso pessoal, ou para a Josiane, ou para o Alisson. O que você acha disso? Aí a gente te dá uma opinião profissional, no sentido de que você daí vai decidir se você vai fazer ou não. Beleza? E se você tiver alguém que está fazendo alguma coisa que denigra a imagem do partido e você se sinta lesado, tem o conselho do partido, a questão da ética. Conselho de ética, você representa a pessoa vai ser julgada lá por quem faz parte desse conselho e vai verificar se aquilo que ele fez denegriu a imagem tua e do partido e aquilo não devia fazer parte. Aí a pessoa vai ser punida conforme o estatuto. Então, é uma questão que, só complementando o que o Sete falou, se acontecer, você se sentiu lesado e acha que aquilo vai ser prejudicial ao partido, você denuncia no partido. Você tem que fazer uma representação e isso vai ser averiguado. Dani, mais alguém? Você que está cuidando? Olha, eu gostaria só de fazer meus agradecimentos para o Júnior. A minha bateria acabou subitamente, aquela hora não pude concluir, mas quero deixar aqui meus agradecimentos, dizer que a palestra, essa conferência de hoje foi muito boa, aprendi muita coisa. Apesar de que ainda a gente teria muita coisa para perguntar, mas fica para uma próxima oportunidade. Tá bom, eu acho que esse assunto... fazer a conclusão na hora. Tá bom, esse assunto é longo ainda, eu me coloco à disposição sempre para a gente estar debatendo sobre isso. Assim, só para concluir, então, me diga uma coisa, assim, o que é de bom e o que é de ruim, digamos, nas redes sociais. Vamos dizer, os sites bancários, essas coisas, existe algum perigo nisso aí ou é tranquilo? Porque eu uso muito a comunicação, muito pagamento por internet, esse tipo de coisa. Quais os cuidados que a gente deveria tomar nessas transações de negócio pelo WhatsApp, pelo Facebook, etc. e tal? Sempre usar o site oficial do banco. Quando você usa o aplicativo oficial do banco, o site oficial do banco, você pode agir com tranquilidade. E lembrar que banco e nenhum órgão que mexe com grana nunca vai pedir seus dados, eles já têm seus dados. Então, quando um site te liga, ou Santander ou Bradesco, falando, opa, me confirme o seu CPF, pedindo sua senha, ele não precisa disso, ele já tem seus dados. Agora, o aplicativo oficial deles, o código de segurança deles é muito bom, dá para usar tranquilo, desde que você não clique em algum link que você recebeu, que isso vai fazer com que as pessoas também tenham acesso às suas informações financeiras. O Jorge tinha pedido a palavra, Júnior, mas antes eu só quero fazer a consideração do Fernando, que ele colocou ali que ele não está conseguindo falar, mas pede que transmita a mensagem, que é parabenizar, agradecer ao PROS na figura do presidente Alisson pelas pautas importantíssimas que estão sendo colocadas à nossa disposição. Também toda a equipe do deputado, Sete, Josi e todos vocês. Parabenizo o palestrante pelas ótimas colocações e, por fim, quero desejar melhoras ao nosso líder e amigo deputado Toninho Vande. Fernando Coimbra. O Jorge, se quiser também abrir o microfone que tinha pedido a palavra, Jorge. Vamos ver se ele está aqui ainda. Acho que é um assunto legal para o Júnior. O Jorge está aqui, tá. O Júnior é a Luciana Santos, né? Que ele está ali no início do Júnior. Eu, na verdade, peguei o computador aqui no financeiro e na correria, muito corrido o dia, não quis abrir outra conta, vai nessa mesmo. Ele não quis falar que o fake news que saiu dele era o Goldman, é isso, né? Como que é? Golden Boy. Golden Boy. Foi Golden Boy, virei figurinha, virei meme, recebi de tudo quanto é lado. Eu estou vendo que o Jorge está tentando, clica na tela, Jorge, e daí embaixo vai aparecer o ícone do microfone, a câmera e o telefone no meio. Daí você clica no microfone para habilitar. Tem que clicar na tela para aparecer essa barra. Aê, agora deu, vai. Galera, tudo bem? Boa noite a todos. Quero parabenizar a todos aí. Boas colocações aí. E o que vocês acham do que está acontecendo com Londrina, aqui região,
muitas pessoas infectadas, contaminadas, vindo de outros estados, outros municípios para Londrina, sendo que a porcentagem de infectados, né, do Covid dá 16% Londrina. E, novamente, prejudicando a população, né, trabalhadora, até mesmo os empresários, fechando todos os comércios. E o que vocês acham disso? Na minha opinião, é pura politicagem, porque França, Israel, vários países já não estão nem usando mais máscara, e muito menos os hospitais feitos de campanhas, né, já desmontados. O que vocês acham disso daí? O Alisson, né, o deputado Sete, o que vocês veem aí? Luciano, a Luciana, né? O que vocês têm para falar isso aí para nós? Eu vou pedir, Angélica, eu acho que está aqui ainda, ela é, além de nossa pré-candidata a prefeita de Arapongas, ela é prefeita e é da região, ela é enfermeira e é da região, então alguém acho que da área pode explicar melhor essa questão sobre o que é necessário. Não pode fazer isso, Angélica? Posso fazer uma contribuição, Alisson? Então tá bom. Então tá contigo aí. Tá. Antes de qualquer coisa, eu sei que o município de Londrina, a cidade de Londrina, acredito que é a segunda maior cidade do nosso estado do Paraná. Ela realmente tem sofrido muito com essa questão, porque ela é uma regional em saúde e ela é a referência de todo o norte do estado, né, em saúde. Então, ela acaba sendo referenciando todo o atendimento de Covid da região norte, e eles têm sofrido muito. Eu acredito que tenha havido algumas escolhas antecipadas no momento de fechar, em outros momentos, mas nós estamos vivendo diferente da Europa, como foi citado, nesse momento, principalmente agora, entre junho e julho. Quem acompanha os meus programas, quando eu tenho um programa que eu falo só sobre a pandemia e o relacionamento público-político com esse momento de pandemia, eu sempre dizia que o pior, infelizmente, estaria por vir, principalmente para nós aqui no interior, Alisson. Por quê? O Covid, ela começou lá na China, com o tempo ela atingiu a Europa, e os grandes centros tiveram uma piora, tiveram seu pior momento antes que nós. Por quê? Porque são as cidades que tinham a porta de entrada através dos seus aeroportos e portos. E ela acabou, o que era antes, era antes vindo de outros países, se tornaram comunitárias. Para o interior, automaticamente, eu já vivi uma pandemia diferente dessa, que foi H1N1 na linha de frente em 2009, mas eu já sabia que para nós aqui do interior e para as outras cidades do interior, o pior momento está se iniciando agora. Por quê? Porque demorou um pouco mais para chegar aqui. Quando chegou, automaticamente ela se estabilizou. Ele veio junto, além do aumento de casos, nós temos assim, mesmo que Londrina tenha um número de leitos grande, o número de leitos não é só para a cidade de Londrina, é para toda uma regional. E ela deve esse atendimento, até porque ela também é referência econômica dentro dessa região. Ali tem um polo e uma regional de saúde, ali tem um polo e uma regional de educação. Então, ela tem o bônus de ser uma cidade referência, mas tem o ônus de, infelizmente, estar tendo que pagar o preço, de estar tendo que fechar as portas para não ter um número muito maior de mortes e de percas. Automaticamente, eu acredito que, na minha opinião profissional e também com um pouco de experiência na área pública, eu acredito que o gestor de lá tenha se antecipado muito, tendo fechado na primeira vez, principalmente, porque o que aconteceu? Ele acabou aí gerando um desgaste econômico muito grande ao setor de comércio, e agora, que é o grande momento, o maior risco, os comerciantes estão sem fôlego e sem condições de sobreviver. Aí nós já entramos numa questão bastante importante, que não é só a nível de cidade nem de estado, mas a nível nacional, que nós estamos vendo nas grandes redes, que era momento dos gestores nacionais
acionarem as redes bancárias para facilitarem aí os financiamentos e empréstimos para a sobrevivência, para que a gente possa manter a questão dos cuidados com a saúde, evitando a pandemia, mas também manter aí ações voltadas para a economia, que automaticamente é a grande financiadora da questão de saúde. Sei que Londrina está sofrendo um pouco mais do que outras cidades, exatamente porque ela é interiorana e automaticamente outros municípios dependem dela, e automaticamente ela sendo referência, ela acabou aí estando mais exposta, e ela tem que acabar ou não dando conta, não só dos pacientes dela, mas dos pacientes de toda uma regional de saúde. Acho, mais uma vez, reafirmando que o prefeito fez uma escolha errada de ter antecipado e fechou em um momento que não era um momento com um índice tão grande de contaminação, mas que nesse momento agora, eu acredito que existe a necessidade, porque é o pico. O que quer dizer o pico? O vírus se tornou comunitário, o número que nós temos de contaminação é muito grande, e não é só a preocupação em as pessoas adoecerem e morrerem, ou estão morrendo pouco ou muito, desculpa eu falar assim, mas algumas pessoas têm banalizado essa questão. A grande preocupação hoje é o quê? O serviço de saúde já não comporta mais. Nós tivemos no município de Londrina hospitais que tiveram que ser fechados, hospital universitário, para fazer desinfecção, porque se tornou foco, tiveram vários profissionais contaminados. Então, o que vai acontecer? Se não se diminuir o fluxo, automaticamente o vírus ele acaba vivendo, indo e vindo com o ir e vir das pessoas. Então, assim, nesse momento, o meu parecer é que precisa haver uma concordância, que não há, mas assim, que a grande desgaste ali da gestão relacionada a isso é porque ele se antecipou no momento do fechamento, gerando um desgaste econômico muito grande a todos os setores, principalmente o comercial. Eu espero ter contribuído de alguma forma e não ter complicado mais, né? Mas eu espero ter contribuído com um pouquinho do meu conhecimento técnico e científico e um pouquinho da minha experiência política, legisladora e dessa visão aí que a gente acaba ficando entre a cruz e a espada. Não, foi perfeito, Angélica. Acho que você conseguiu trazer algumas informações e o que você falou, até eu vi que o Jorge concordou ali, é que o primeiro fechamento foi uma questão equivocada. E daí esgoelou o pessoal, aí quis liberar e a hora que liberou teve que voltar atrás. Porque daí o negócio... Sabe o que acontece? Principalmente assim, a formação, não estou fazendo uma crítica, é uma observação, tá? A formação do prefeito lá é médico. E muitas vezes, quando o profissional que está à frente de uma gestão de saúde, ele não é sanitarista, ele acaba se esquecendo que a saúde também, ela depende da economia. E ele frisa só o quê? A prevenção. Mas nós temos que trabalhar na promoção. Automaticamente, quando ele fechou pela primeira vez, ele podou, né, o ato de promover uma possível piora no quadro, que já era expectativa, entendeu? De vir. De qualquer jeito, o calendário epidemiológico, ele vai atingir as cidades, né? E principalmente essas que têm aeroportos e tal. Então, assim, no primeiro momento, eu acho assim, literalmente numa linguagem mais ampla e desculpa, até um pouco chula de dizer, eu acho que ele sangrou a economia da cidade dele na hora errada, e na hora que foi necessário segurar um pouco mais o desgaste econômico, financeiro e o fôlego, infelizmente, desses comerciantes estão totalmente desgastados. Acho que agora era a hora de haver, assim como houve uma mobilização total em prol do auxílio emergencial para os CPFs, era a hora de ter uma movimentação geral em prol de um auxílio ou de um financiamento emergencial, um empréstimo emergencial
para os CNPJs, principalmente pequenos e médios empresários, principalmente os comerciantes, porque são aqueles que dependem, muitas vezes, do que vendem na semana para poder custear os boletos, os aluguéis e as contas e os salários da semana seguinte. Então, assim, a gente, enquanto profissional de saúde, a gente visa a questão da prevenção, mas nós também temos que saber que não adianta eu segurar por muito tempo, porque se aquele indivíduo não tiver salário de uma forma ou de outra, nem se for para ir para a rua, não menosprezando que todo trabalho é digno, ele vai catar latinha se estiver faltando alimento na casa dele. E é a mesma coisa do que o comércio fez. Quando sangrou ele lá atrás, automaticamente ele veio aqui, e agora que ele precisa fechar as portas realmente para tentar, nesse momento mais pandêmico e com um pico aumentado, ele ter a necessidade aí de dar uma acalmada, ele está sem fôlego. Então agora ele precisa do quê? De um socorro econômico. Diferente de outros países, a gente vê, mas por que lá se fechou? Lá o lockdown funcionava e aqui o governador ameaçou num dia, no outro dia já revogou. Por quê? Porque falta apoio financeiro e econômico, principalmente para todos, mas principalmente o médio e pequeno empresário. Angélica, muito bem colocado aí, muito obrigado pelo esclarecimento. E o que a gente vê é que realmente ele foi precoce, né, com a decisão dele, né? Então, o fôlego que o empresário teve para poder isentar algum aluguel para ajudar o empresário, né? Hoje ele não tem mais. Quem teria que dar férias já deu, enfim. Ninguém tem mais nem verba, nem fôlego para fazer nada diferente agora nesse momento. Então, onde que a gente vê que hoje, como o primeiro dia de pronunciamento do nosso prefeito Marcelo Bellinati, a galera já começou a cortar vários funcionários, mandar embora. Então, assim, o pessoal realmente desesperou hoje, né? E a polícia militar fechando porta nas principais avenidas, enfim, criou um caos hoje na cidade de Londrina. Mas gratidão por todos vocês, muito obrigado aí ao Alisson, ao deputado, né, ao nosso presidente aí, tudo muito... cada quarta-feira uma coisa nova, uma coisa diferente, e acaba nos ajudando muito aí, né, nesse dia a dia aí, tá bom? Só gratidão por vocês, Deus abençoe cada um de vocês aí, muito obrigado. Beleza, Jorge, obrigado pela participação. Antes só de já 10h30 aqui, vou colocar só o Fernando mandou a mensagem, vamos ver se vocês escutam, vocês só me fazem um positivo se estiver ouvindo aqui, ele me mandou um áudio para falar, e depois eu já vou concluir, tá, Júnior? Eu sei que você tem que trabalhar ainda, daí nós já te liberamos aí, tá bom? Só deixa eu ver se escuta aí. Boa noite, Alisson, presidente aí do nosso partido PROS. É uma satisfação tê-lo aí como presidente. Quero parabenizar você por esse excelente trabalho e dizer que, com certeza, o PROS sai na frente, né? É uma palestra muito produtiva. Quero deixar também meus agradecimentos ao nosso palestrante Júnior. As suas colocações foram de grande valia aí pro nosso certo sucesso. Peraí. Sucesso nas campanhas, se Deus quiser, sairemos vencedores. E quero também deixar aqui o meu desejo que o nosso líder, né, o nosso deputado, se recupere o mais rápido possível. Peço que Deus restabeleça a sua saúde aí, para que ele possa estar aqui junto conosco. É um grande prazer, uma grande satisfação estar sempre perto do deputado Toninho Vancher, esse que é o melhor deputado do estado do Paraná, sem sombra de dúvidas, viu? Rancho Alegre, meu município aqui de Rancho Alegre, deve muito ao deputado, um grande parceiro nosso aqui. Parabéns ao partido, parabéns a você, que é o nosso presidente aí, e um grande abraço a todos. Tá aí, parou porque o iPhone, você encosta aqui, ele para, ele trava. Mas valeu, Fernando, obrigado pelas palavras. O deputado Toninho já está se recuperando da cirurgia que ele teve que fazer para fazer a punção. Ainda ele está com uma inflamação significativa, mas já controlada e já regredindo.
Então, ele já vai estar se recuperando. Só uma notícia, não é para virar debate só, porque nós estamos já com o adiantar da hora. Hoje, a Câmara aprovou a PEC que vai mudar as eleições. Então, já sabemos que as eleições serão dia 15 de novembro. Isso já está confirmado. Então, não sei se é bom, o Fernando, que é prefeito, não sei se é bom ou se é ruim, mas é o que foi decidido. Eu acho que é uma decisão acertada em função do pico da pandemia que está acontecendo. E como o Júnior falou, vai ser importante nós convencermos as pessoas a irem votar, porque o voto vai acabar sendo facultativo. Pelo que eu estou escutando, vai ser tirado a multa, não vai ter multa, e o voto de pessoas acima de 60 não vai ser obrigatório. Então, vai acabar diminuindo bastante as pessoas que vão votar. Então, quem que vai votar? Quem vai votar vai ser as pessoas que têm um trabalho, como o Fernando tem. Acho que um jovem prefeito que mostrou porque foi escolhido e tem demonstrado resultado. E hoje até está numa regional que é das que tem mais contaminação, que é de Cornélio Procópio, né, Fernando? Vocês aí hoje, a questão do Covid, pelo que eu vi ontem, Cornélio Procópio é que tem o maior índice de contaminação. Não sei se é cidade ou se é regional, mas é uma das cidades que tem que ter um trabalho bem feito. Eu sei que você tem feito aí. Júnior, só para se despedir, muito obrigado pela sua disponibilidade, por ter ficado até agora conversando conosco, trazendo informações muito importantes e nos disponibilizando essa ferramenta, que é importante as pessoas entenderem o que é a ferramenta que ele faz. Ele faz uma pesquisa onde foi divulgada aquela informação e você vai colocar a contra-informação diretamente lá. Então, ele chama isso de vacina. E a vacina, não só a vacina, mas a cura para a doença. Então, muito obrigado por ter disponibilizado e pela questão do teu tempo de estar até agora aqui conversando conosco, João. Eu que agradeço, queria agradecer a todo mundo, um papo bacana, legal, que a gente possa ter mais, me coloco à disposição. O Alisson tem meu número, eu acredito que essa semana, Alisson, eu já mando te entregar a questão desse dashboard, você manda alguém aí da comunicação vir ter um treinamento e vamos combater esse mal aí. Obrigado mesmo, que Deus abençoe vocês, e é isso, até uma próxima. Então, beleza, Júnior. A Dani quer falar alguma coisa, Jô? Eu vou deixar a Jô se despedir hoje. A Jô quase não tem aparecido mais, então, Jô. A Jô está se escondendo. Vai lá, você se despeça das mulheres. Só hoje, porque eu estou aqui tão vendo os negócios da prestação de contas, você me coloca para fazer despedida hoje. Bom, hoje, na verdade, além de me despedir das mulheres, eu quero parabenizar o nosso Prós Mulher Paraná, que essa semana participou de uma live nacional junto com a deputada do Rio Grande do Norte. Parabéns, Dani, sempre representando o Paraná brilhantemente. E hoje, né, um orgulho para nós estarmos já a nível nacional participando, debatendo temas tão importantes. Então, só parabenizar todos os filiados. Tá super bacana essa questão da nossa organização. Hoje, nós recebemos mais de 100 municípios que já mandaram a questão da prestação de contas. Então, mostra o empenho de todas as comissões na nossa organização. Time 90 forte, mulheres fortes no Paraná inteiro. E é verdade, Jô, e é importante falar que ainda diz que criou um monte de fã aí no Brasil. Sim! Todo, da participação. Hashtag somos... E até foi solicitado o auxílio para estar lá indo para o Rio Grande do Norte, ou daqui, né? Para estar ajudando a formar o Prós Mulher lá. Então, parabéns a Dani, a Josiane e a todas as mulheres que têm feito a diferença. Boa noite a todos, gente. Boa noite. Valeu, Júnior. Valeu, prefeito. Um abraço para todo mundo. 7, tudo. PROS, Partido Republicano da Ordem Social.